por séculos, o mundo ocidental viveu em ruínas. Esta é a história de como uma única guerra mudou a fé, a política e o futuro de um império. Do reinado cruel de Herodes o Grande, as profecias de um general judeu traidor, do levante de zelotes fanatizados, a chegada implacável da máquina de guerra romana, sob Vespasiano e Tito. Esta série mergulha no relato chocante de Flávio Josefo. Veremos o cerco final de Jerusalém, onde a fome forçou mães ao canibalismo e a guerra civil destruiu os depósitos de comida. Testemunharemos o clímax da tragédia, a queda do Segundo Templo, reduzido a cinzas por um único tição, em um ato que nem mesmo o general Tito pôde impedir. Veremos o ouro sendo saqueado e a profecia se cumprindo. Do milhão de mortos e cativos nos esgotos de Jerusalém, ao último estande em Massada, onde a liberdade foi escolhida sobre a escravidão romana. Esta é a guerra dos judeus na íntegra. Para embarcar nesta saga épica, inscreva-se agora e ative as notificações. Curta e compartilhe para que essa história verdadeira alcance mais pessoas, mantendo assim a história viva e a criar mais conteúdo como este. Eu, Flávio Josefo, filho de Matias, sacerdote de Jerusalém, proponho-me a narrar a guerra que os judeus travaram contra os romanos, a maior de todas as guerras, não só do nosso tempo, mas talvez de todas as que ouvimos falar. Começarei do início, quando Antíoco Epifânio conquistou Jerusalém e manteve-a em servidão por 3 anos e 6 meses. Antíoco foi expulso pelos filhos de Matatias Asmoneu. Contudo, a discórdia entre seus sucessores atraiu a presença romana sob o comando de Pompeu. O primeiro a ser assediado por Antíoco, filho de Matatias, foi o Egito, e os judeus não cessaram de ajudá-lo por ordem de seu rei. Por sua vez, Antíoco, voltando do Egito, saqueou a cidade de Jerusalém. Os judeus, sob a liderança de Judas Macabeu, expulsaram a guarnição de Antíoco e restabeleceram os sacrifícios no templo. Judas morreu lutando bravamente, e seus irmãos, Jonatas e Simão, deram continuidade à guerra com grande coragem e sucesso. Simão obteve a liberdade do povo judeu e estabeleceu-se como sumo sacerdote, mas foi traído e assassinado em um banquete por seu genro, Ptolomeu, que planejava a usurpação. Seu filho, João Hircano, sucedeu-o, sendo um homem de grande valor militar e justiça. Hircano manteve a guerra contra Antíoco Sidetes, mas foi obrigado a assinar a paz e pagar um tributo. Ele demoliu o túmulo de Davi para obter dinheiro, e no final de sua vida, separou-se dos fariseus e se uniu aos saduceus, provocando grandes ódios. Depois de sua morte, Aristóbulo, seu filho, foi o primeiro a ostentar o título de rei, rodeado de desgraças familiares. Aristóbulo morreu de doença e seu irmão Alexandre, um dos seus 4 filhos, subiu ao trono. Logo, Alexandre teve que lidar com guerras internas e externas, continuando o ciclo de violência que marcaria o fim de sua dinastia. Retomamos a história da dinastia Asmoneia. Após a morte do rei Alexandre, sua esposa Alexandra assumiu o poder. Ela concedeu grande autoridade aos fariseus a fim de pacificar o reino. No entanto, ela deixou 2 filhos, Hircano e Aristóbulo, cujas ambições levariam a Judéia à ruína. Aristóbulo, o mais ambicioso, tomou o reino de Hircano, seu irmão mais velho. Hircano, ajudado por Antípatro, o idumeu, e pelo rei Aretas, tentou recuperar o poder. A Judéia estava agora dividida por uma guerra civil, o que atraiu o olhar do crescente poder de Roma. O general romano Pompeu, estando na Síria, foi procurado por ambos os irmãos e também por uma delegação do povo judeu, que se opunha aos reis e desejava voltar ao governo sacerdotal. Pompeu hesitou em tomar partido, mas Aristóbulo, com sua arrogância, provocou a ira do romano fugindo de seu acampamento. Irritado, Pompeu marchou contra Jerusalém. A cidade foi tomada rapidamente, mas os partidários de Aristóbulo se refugiaram no templo, que resistiu por 3 meses de cerco. Pompeu finalmente rompeu as fortificações e, no dia do jejum, entrou no Santo dos Santos. Foi o início de nossa escravidão.
Pompeu levou Aristóbulo cativo para Roma e restabeleceu Hircano no sumo sacerdócio, mas sob a autoridade romana. No entanto, o verdadeiro poder na Judéia passou a ser Antípatro, o Idumeu, o pai de Herodes. O ciclo de guerras e intrigas continuou por anos, com a ascensão de César. Antípatro, por sua fidelidade a César, foi feito procurador da Judéia, e seus filhos, Herodes e Fazael, foram nomeados governadores. Herodes, o mais jovem, mostrou de imediato sua crueldade e ambição. Antípatro, pai de Herodes, foi assassinado por veneno, mas Herodes foi absolvido por Marco Antônio. Ele então marchou para Jerusalém, determinado a tomar o trono, enfrentando os partos e a facção de Antígono, o último dos Asmoneus. O caminho para o poder de Herodes era pavimentado com sangue e alianças romanas. Os partos, em conluio com Antígono, atacaram. Fazael, irmão de Herodes, foi capturado e morreu tragicamente no cativeiro, quebrando o próprio crânio em desespero. Herodes, porém, fugiu de Jerusalém e iniciou uma longa e penosa jornada para Roma em busca de ajuda. Em Roma, Herodes foi acolhido por Marco Antônio e por Otaviano, que viria a ser o imperador Augusto. Com o apoio total do Senado romano, Herodes foi declarado rei dos judeus. Ele retornou com força e casou-se com Mariamne, neta de Hircano, numa tentativa de legitimar seu poder perante o povo. A guerra contra Antígono arrastou-se. Herodes sitiou Jerusalém. A fome e o desespero voltaram à cidade, piores do que no tempo de Pompeu. Finalmente, a cidade caiu. Antígono foi capturado. Herodes, temendo que os romanos tomassem o crédito, subornou Marco Antônio para que Antígono fosse executado. Assim, o último da linhagem dos Asmoneus foi decapitado. Consolidado no poder, Herodes enfrentou uma série de desastres naturais. Um terremoto terrível e uma guerra contra o rei Malco, dos árabes. Ele usou de grande astúcia militar e conseguiu vencer os árabes, demonstrando sua capacidade não só na intriga, mas também no campo de batalha. Com a derrota de Marco Antônio por Otaviano na Batalha de Ácio, Herodes, que era leal a Antônio, precisou correr para se reconciliar com o novo poder. Ele foi até Rhodes e, com grande habilidade, convenceu Otaviano, agora Augusto, de sua fidelidade. O seu reino foi confirmado e ampliado, mas sua alma permanecia atormentada por ciúmes e suspeitas. A fortuna de Herodes crescia no exterior, mas sua casa era seu campo de batalha. O ódio entre sua esposa Mariamne e sua mãe Ciprus e a irmã Salomé envenenava a vida da corte. Mariamne, a última das Asmoneias, desprezava Herodes por ele ter mandado matar seu irmão Aristóbulo e seu avô Hircano. O ciúme levou Herodes à loucura. Sua irmã Salomé e sua mãe Ciprus conspiraram, acusando falsamente Mariamne de adultério e de ter planos para envenenar o rei. Herodes, cego pela paixão e pelo ciúme, ordenou que sua amada esposa Mariamne fosse julgada e executada. Após o assassinato de Mariamne, Herodes foi consumido por um remorso atormentador. Ele gritava o nome dela dia e noite. O reino foi atingido por uma peste, vista como punição divina. E Herodes adoeceu gravemente, perdendo completamente a razão. Ele então executou a mãe de Mariamne, Alexandra, por suspeitar de um levante. E ao se recuperar da doença, sua natureza tirânica se consolidou. Ele transformou a Judéia em um reino helenístico, construindo teatros, anfiteatros e celebrando jogos em honra de Augusto. Suas despesas eram imensas, o que o obrigava a impor pesadas taxas ao povo. Quando surgiu uma conspiração de 10 homens que planejavam matá-lo por causa dessas inovações pagãs, Herodes não hesitou em torturar e executar todos os envolvidos, mostrando a crueldade que se tornara sua marca. Para garantir sua sobrevivência política,
Herodes empreendeu a construção de cidades inteiras. Fundou Sebaste, em homenagem a Augusto, sobre as ruínas da Samaria. Mas seu maior feito, e o mais custoso, foi a construção do porto de Cesareia, transformando um local inóspito em uma das maiores cidades do Mediterrâneo. Depois de tantas construções profanas, Herodes procurou obter o favor dos judeus empreendendo a maior de todas as obras, a reconstrução do templo. Ele prometeu ao povo que faria um templo maior e mais suntuoso, restaurando-o à sua antiga glória, após 46 anos desde a sua edificação por Zorobabel. O povo desconfiava de que ele demolisse o templo e não tivesse recursos para reconstruí-lo. Então, Herodes prometeu que só demoliria a estrutura existente depois de ter todos os materiais e operários prontos. Ele preparou 10.000 trabalhadores especializados e 1.000 sacerdotes treinados como pedreiros e carpinteiros para trabalhar nas áreas sagradas. A obra foi de uma magnificência indescritível. O novo templo superou em beleza e tamanho a obra original de Salomão. As pedras eram de mármore branco puríssimo. A face frontal era revestida de ouro, que, ao nascer do sol, fazia os visitantes desviarem o olhar. Era a vista mais espetacular de todo o mundo habitado. Herodes também erigiu a Torre Antônia, adjacente ao templo. Esta fortaleza não era apenas uma guarnição militar, mas um ponto de controle romano, ligada aos pórticos do templo, pronta para intervir em qualquer levante. Ela simbolizava o domínio romano sobre a própria casa de Deus. Apesar de toda a glória de suas obras, a vida de Herodes terminou em tragédia. Ele caiu em extrema violência e paranoia, executando seus próprios filhos Alexandre e Aristóbulo, sob a falsa acusação de conspiração. A tragédia se abateu sobre sua própria carne. Seu filho mais velho, Antípatro, o principal instigador da morte dos irmãos, foi por fim descoberto em seus próprios planos de envenenar o pai. Herodes, consumido pela doença e pela loucura, executou Antípatro 5 dias antes de sua própria morte. Este foi o fim do grande rei, que governou com glória e crueldade sem limites. Com a morte de Herodes o Grande, o reino foi imediatamente mergulhado em confusão. O povo se rebelou contra as crueldades finais de Herodes. O general Arquelau, filho de Herodes, teve que reprimir o levante, resultando em um massacre terrível no templo durante a Páscoa. Os filhos de Herodes, Arquelau, Herodes Antipas e Filipe, foram a Roma para que o imperador Augusto confirmasse os seus testamentos. Augusto, após ouvir as queixas dos judeus que pediam o fim da monarquia e o domínio direto de Roma, dividiu o reino. Arquelau foi feito etnarca da Judéia, Samaria e Idumeia, mas não com o título de rei. Antipas se tornou tetrarca da Galiléia e Pérea. Filipe se tornou tetrarca da Bataneia. Esta divisão semeou novas discórdias e instabilidades no território. No entanto, Arquelau não tardou a cair em desgraça devido à sua tirania e crueldade. 10 anos depois de seu reinado, uma queixa formal foi apresentada a Augusto. Arquelau foi exilado para Viena, na Gália, e a Judéia foi anexada e passou para o domínio direto de Roma, tornando-se uma província. O domínio direto de Roma começou com o censo ordenado por Quirínio. Isso provocou a revolta de Judas da Galiléia, que incitou os judeus a não pagarem tributos, afirmando que isso era uma forma de escravidão. Sua seita, a dos Zelotes, acreditava que apenas Deus deveria ser seu senhor e rei. Os procuradores romanos se sucederam, e cada um deles impunha um fardo maior sobre a nação. O mais notório, Pôncio Pilatos, governou com extrema teimosia e desrespeito pelas leis judaicas, provocando grandes tumultos por tentar introduzir insígnias romanas em Jerusalém e por usar o dinheiro do templo para construir um aqueduto.
A tensão sob Pilatos se agravou com a sua decisão de usar o tesouro sagrado, o Corban, para financiar um aqueduto. O povo se reuniu em Jerusalém, protestando ruidosamente. Pilatos, dissimuladamente, enviou soldados disfarçados entre a multidão, que ao sinal atacaram o povo com bastões, causando muitas mortes. O próximo incidente grave ocorreu sob o imperador Calígula, que em sua loucura ordenou que sua própria estátua fosse colocada no templo de Jerusalém, o que causou terror e consternação em toda a Judéia. Os judeus em massa se dirigiram a Ptolomeida para protestar. Públio Petrônio, o governador da Síria, teve a coragem de adiar a ordem, vendo que os judeus estavam dispostos a morrer em vez de permitir a profanação. Ele escreveu a Calígula. Por um milagre da providência, a resposta de Calígula, ordenando a execução de Petrônio, chegou depois da notícia de que o próprio Calígula havia sido assassinado, salvando Petrônio. Com a sucessão de Cláudio, a Judéia foi brevemente entregue ao rei Agripa, neto de Herodes, o Grande. Agripa era amado pelos judeus e governou com respeito às leis. Após sua morte, a Judéia retornou aos procuradores, e a opressão recomeçou. Os procuradores Cláudio Félix e Pórcio Festo não trouxeram paz. Sob Félix, o país foi invadido por ladrões, sicários e falsos profetas que instigavam o povo à revolta. Um profeta egípcio, reunindo 30.000 seguidores, os conduziu ao Monte das Oliveiras, prometendo que as muralhas de Jerusalém cairiam a seu comando. Félix enviou soldados que dispersaram a multidão. Mataram 400 e capturaram 200. O profeta egípcio escapou. Em seguida, Albino e Gésius Florus se sucederam. Florus foi o pior de todos, usando a crueldade e a ganância para roubar a nação, incitando o povo à revolta para encobrir seus crimes. Ele queria uma guerra para desviar a atenção de suas pilhagens. Gésius Florus, determinado a forçar uma guerra para encobrir seus saques, levou a tensão ao limite. Ele roubou 17 talentos do tesouro sagrado. Os jovens de Jerusalém, indignados, colocaram cestos para coleta na frente da imagem de Florus, zombando dele como se fosse um mendigo. Florus retaliou. Ele ordenou que a guarnição romana tomasse a cidade e crucificasse aqueles que haviam zombado. A violência explodiu. A rainha Berenice, que estava em Jerusalém, implorou a Florus que parasse o massacre, mas ele ignorou seus pedidos, aumentando a matança. Os judeus então destruíram as galerias que ligavam a Torre Antônia ao templo, impedindo o acesso rápido dos romanos. A revolta se espalhou. Massacres mútuos ocorreram em Cesareia, e a violência se alastrou pela Judéia, Síria e Alexandria. A guerra estava aberta. Em Jerusalém, os zelotes e outros rebeldes tomaram a fortaleza de Massada e o templo, destruindo os registros de dívidas para incentivar a participação dos pobres. O sumo sacerdote e a nobreza tentaram conter a revolta, mas foram sobrepujados. Eles até pararam de oferecer sacrifícios por Roma e pelo imperador, um ato de guerra. Céstio Galo, o governador da Síria, marchou sobre a Judéia com a 12ª Legião Fulminata e tropas auxiliares para esmagar a rebelião. Ele saqueou cidades na Galiléia e chegou às portas de Jerusalém acampando em Escopos. A cidade estava em pânico e pronta para se render. Inexplicavelmente, Céstio Galo recuou de Jerusalém, permitindo que os rebeldes o perseguissem. Na descida de Bet-Horon, os judeus armaram uma emboscada. Foi uma derrota catastrófica para os romanos. A 12ª Legião foi quase destruída, perdendo 6.000 soldados, seus equipamentos e o estandarte da águia romana. Esta vitória inflamou a esperança da nação e selou o destino da guerra. Após a derrota de Céstio Galo, a Judéia se preparou para a guerra total. Eu, Flávio Josefo, fui enviado pelo Sinédrio de Jerusalém para comandar as forças na Galiléia.
Meu objetivo era organizar as cidades contra o inevitável ataque romano, mas também moderar o fervor excessivo dos zelotes. Encontrei a Galiléia dividida e turbulenta. Tive que impor disciplina aos homens indisciplinados e enfrentar a oposição de líderes rivais, como João de Giscala, um homem astuto e traidor, que tentou me assassinar para tomar o comando. Em Roma, a derrota de Sestio Galo causou grande consternação. O imperador Nero decidiu enviar o general Tito Flávio Vespasiano, um homem de grande experiência e habilidade, para esmagar a revolta. Vespasiano partiu para o Oriente com seu filho, Tito. Vespasiano chegou à Síria e reuniu um exército colossal, a V Legião Macedônica, a X Legião Fretenses, a 15 Legião Apolinária, além de milhares de auxiliares fornecidos pelos reis aliados, como Agripa II. O exército romano era a maior força vista no Oriente em décadas. Enquanto o tsunami romano se aproximava, a Galiléia estava dividida. Eu tentei fortificar todas as cidades, especialmente Jotapata, mas a divisão entre o povo e a facção rebelde tornava a defesa quase impossível. O terror dos romanos era um peso maior do que as muralhas. Vespasiano avançou para a Galiléia e sitiou a cidade de Gadara. A primeira resistência judaica foi rapidamente esmagada, e a cidade foi entregue. A Galiléia estava prestes a ser varrida pela fúria da máquina de guerra romana, e eu estava em Jotapata, no caminho da tempestade. Vespasiano, com seu exército colossal, chegou a Jotapata. A cidade onde eu me encontrava como comandante estava situada em um terreno escarpado e de difícil acesso, o que me dava alguma vantagem. Mas Vespasiano ordenou um cerco metódico. O exército romano começou a construir uma rampa de ataque contra as muralhas. Os judeus dentro de Jotapata estavam em pânico, mas eu usei de toda a astúcia para manter o moral, forjando cartas de Jerusalém que prometiam reforços. O primeiro desafio foi a altura da rampa. Para neutralizá-la, ordenei que a muralha fosse rapidamente elevada na mesma proporção. Para proteger os construtores judeus, ordenei que a ponta das muralhas fosse coberta com couro de animais recém-abatidos e úmidos, para que as flechas incendiárias romanas não tivessem efeito. A luta inicial pela supremacia da muralha foi feroz, com baixas significativas para os romanos. O som do ariete era um prenúncio de destruição. Para neutralizá-lo, ordenei que sacos cheios de palha fossem baixados por cordas, amortecendo o golpe, e quando isso falhou, lancei pedras e fogo sobre as máquinas de cerco. O maior sofrimento veio pela escassez de água, uma vez que o único poço estava na cidade. Mas o abastecimento dependia da chuva. Para enganar os romanos sobre a nossa situação, eu mandava ensopar nossas roupas com a água e as estendia sobre os parapeitos, a fim de que os romanos acreditassem que tínhamos abundância. Vespasiano, percebendo a ineficácia dos seus ataques diretos, reforçou os engenhos de cerco. O cerco durou 47 dias, um feito inédito. Minha liderança na defesa de Jotapata é uma prova de que a coragem e a astúcia podem adiar o inevitável, mas não o impedir. No 47º dia, o destino de Jotapata se selou. Vespasiano percebeu que a moral da guarnição havia quebrado. Ele ordenou um ataque de surpresa de madrugada, quando os guardas judeus, exaustos pela vigília e pelo combate, estavam no seu sono mais profundo. A cidade caiu em um banho de sangue. A matança foi indiscriminada. 40.000 judeus foram mortos ou feitos escravos. Os romanos, em sua fúria, não deram trégua a ninguém. A queda de Jotapata foi a primeira grande e esmagadora vitória de Roma na guerra. Eu, Flávio Josefo, escapei do massacre e me refugiei em uma caverna com 40 outros líderes. Lá, ficamos escondidos por vários dias. Quando fomos descobertos, meus companheiros se desesperaram e me forçaram a entrar em um pacto de suicídio. Recusei-me a cometer suicídio,
argumentando que isso era um abandono dos deveres e um desprezo pelo dom de Deus. Mas, forçado pela pressão do grupo, propus um método: tirar a sorte, e aquele que tirasse a sorte deveria matar o próximo, e assim sucessivamente. Por um cálculo sutil e astuto, e eu creio por intervenção divina, fui um dos dois últimos a restar. Eu então persuadi o outro a sobrevivermos. Fui então levado acorrentado a Vespasiano. Os romanos estavam prontos para a minha execução, mas eu, impulsionado por uma inspiração divina, pedi para falar com Vespasiano a sós e lhe revelei uma profecia surpreendente. Eu disse a Vespasiano: tu pensas em me punir como um prisioneiro, mas eu te anuncio que tu e teu filho Tito sereis imperadores de Roma. E tu me manterás em cativeiro, mas como teu profeta. Vespasiano, embora inicialmente cético, ficou profundamente impressionado e manteve-me preso, mas sob custódia honorável. Após Jotapata, o exército romano se moveu para pacificar o restante da Galiléia. A primeira vítima foi Jopa, cujos habitantes fugiram para o mar em navios. Uma súbita tempestade destruiu a frota, afogando grande parte dos fugitivos. A natureza parecia estar ao lado de Roma. Em seguida, Vespasiano tratou de duas importantes cidades, Tiberíades e Tariceia. Tiberíades, dividida entre os rebeldes e a facção real, foi salva por negociações diplomáticas. Em Tariceia, porém, a resistência foi mais forte, e os romanos, liderados por Tito, venceram uma batalha naval no mar da Galiléia. Com a Galiléia praticamente sob controle, Vespasiano marchou para a Gaulanite, onde estava a forte cidade de Gamala, construída em um esporão rochoso. Gamala, que se assemelhava a um camelo em repouso, era considerada inexpugnável. Vespasiano se preparou para mais um cerco árduo. O cerco de Gamala foi particularmente difícil. Em uma ocasião, os romanos conseguiram penetrar na cidade através de uma mina, mas foram emboscados e apanhados em becos estreitos. Muitos soldados romanos foram mortos ou ficaram presos nas galerias subterrâneas. O próprio Vespasiano quase foi capturado. A queda de Gamala só veio com o segundo assalto, liderado por Tito, que conseguiu minar e derrubar uma das torres. A maioria dos defensores judeus, em um ato final de desespero, atirou-se com suas famílias do alto dos penhascos em vez de se renderem. 5.000 pessoas morreram desta forma. Apenas 2 mulheres idosas sobreviveram ao massacre. O livro 3 termina com a completa pacificação da Galiléia. A vitória esmagadora deu a Vespasiano o domínio de quase toda a região norte, deixando apenas algumas fortalezas isoladas. Mas a verdadeira guerra estava agora concentrada na Judéia, onde a anarquia e a luta interna entre as facções judaicas preparavam Jerusalém para a sua tragédia. Enquanto a Galiléia caía, Jerusalém se afundava na anarquia. Os zelotes, liderados por João de Giscala, que havia fugido de Giscala, dominaram a cidade, transformando a luta pela liberdade em uma tirania interna. Eles usavam o templo como fortaleza e realizavam atos de pilhagem e assassinato sem distinção. Os zelotes, em sua fúria, usurparam o sumo sacerdócio, trocando os sacerdotes por homens rudes e ignorantes, escolhidos por sorteio, profanando a mais alta dignidade da nossa religião. Este ato de impiedade horrorizou o povo e a antiga nobreza sacerdotal. Em resposta à tirania dos zelotes, o povo, liderado pelo ex-sumo sacerdote Ananus e outros notáveis, tentou resistir. Travou-se uma batalha campal dentro da cidade. Ananus conseguiu expulsar os zelotes, que se refugiaram nos pátios interiores do templo. Os zelotes, sitiados, cometeram um ato de traição fatal. Pediram ajuda aos idumeus, uma nação vizinha, alegando que Ananus e seus seguidores estavam prontos para entregar a cidade aos romanos. Milhares de idumeus marcharam para Jerusalém.
Uma tempestade violenta irrompeu. Os zelotes aproveitaram a confusão e, com a ajuda dos idumeus, invadiram a cidade. Seguiu-se um massacre que manchou o templo com o sangue dos mais nobres cidadãos, incluindo o próprio Ananus, um homem de grande moderação. Os idumeus, percebendo que foram enganados pelos zelotes, que já haviam esgotado seu fervor assassino, retiraram-se de Jerusalém. Mas a cidade estava à mercê dos zelotes. E surge Simão Bar Giora, um líder de ladrões ainda mais implacável que João de Giscala, adicionando mais uma facção à guerra civil. Enquanto Jerusalém se consumia, Vespasiano limpava os focos de resistência na Judéia. Ele tomou Gadara e outras fortalezas, isolando completamente a capital. Seu plano era deixar que as facções judaicas se aniquilassem mutuamente pela fome e pela guerra interna. Mas uma notícia de Roma mudou o curso da guerra. O imperador Nero, um louco, havia cometido suicídio. Seguiu-se um ano de guerra civil romana, o ano dos 4 imperadores, Galba, Otão, Vitélio. O Império Romano estava à beira do colapso. Os soldados romanos no Oriente, descontentes com a instabilidade e lembrando-se da minha profecia em Jotapata, começaram a aclamar Vespasiano como imperador. Ele era a única figura de autoridade e estabilidade que restava. A profecia se cumpriu. Vespasiano, relutante no início, foi convencido por seus generais e por seu filho Tito. Ele foi proclamado imperador pelas legiões do Oriente. Em um momento solene, ele me mandou libertar das minhas correntes. Eu, Flávio Josefo, fui libertado, e a profecia se mostrou verdadeira. Vespasiano partiu imediatamente para Alexandria para consolidar seu poder no Egito, deixando seu filho, Tito, no comando da guerra na Judéia. Tito recebeu a ordem de concluir o cerco de Jerusalém. A Judéia, no meio da guerra civil romana, havia, ironicamente, causado a ascensão de uma nova dinastia imperial. Enquanto isso, Simão Bar Giora era admitido em Jerusalém. A cidade agora estava dividida em 3 facções. João de Giscala controlava o templo, Simão Bar Giora controlava grande parte da cidade alta, e Eleazar, um dissidente de João, controlava o pátio interior do templo. 3 tiranos para uma única cidade, destinada à ruína. Era a primavera do ano 70 da Era Comum. Os romanos, sob o comando de Tito, acamparam em Escopos. A cidade estava inchada de peregrinos para a Páscoa, e as facções internas ainda se matavam, desperdiçando provisões. O povo estava preso entre os tiranos e o exército romano. Tito começou por desmantelar a primeira muralha. Ele estava determinado a demonstrar força, mas também misericórdia, oferecendo termos de paz. Eu, Josefo, fui encarregado por Tito de me aproximar das muralhas e, em aramaico, implorar aos líderes que se rendessem, salvando o templo e o povo. Os líderes das facções, João de Giscala e Simão Bar Giora, zombaram e insultaram meus apelos. Eles alegaram que eu havia me tornado um traidor e me atacaram com flechas. Eles estavam dispostos a morrer pela sua liberdade e, mais ainda, pela sua loucura. Tito, vendo que a clemência era ignorada, avançou com a construção das rampas. O exército romano derrubou a primeira muralha em 15 dias. Os judeus recuaram para a segunda muralha. O cerco progredia com velocidade assustadora. A segunda muralha caiu em apenas 5 dias. Os romanos conseguiram entrar na cidade nova, mas a ferocidade dos zelotes na defesa das ruas era tamanha que Tito foi forçado a recuar para fora da muralha, perdendo muitos homens. Foi um revés humilhante para o exército romano. Tito então ordenou a construção de uma muralha de cerco ao redor de toda a cidade, circunvalação, para impedir qualquer fuga ou suprimento. A fome que se seguiu foi uma praga, mais cruel que a espada,
Em poucas semanas, o sofrimento atingiu níveis inimagináveis. A fome apertava. Os ricos trocavam suas fortunas por um punhado de grãos. O ouro podia comprar apenas meias medidas de trigo, e o que era escondido era arrancado à força pelos tiranos. Eles revistavam os cidadãos, ameaçando matá-los se não entregassem os alimentos. O horror chegou a tal ponto que as pessoas devoravam couro de escudos, palha e estrume. A cena mais lamentável era ver os mais fortes roubando dos mais fracos o último bocado de alimento. E até mesmo famílias se atacando por restos. Muitos que tentavam fugir para fora das muralhas em busca de alimento eram capturados pelos romanos. Os romanos os açoitavam, torturavam e os crucificavam às centenas, em uma demonstração terrível para aterrorizar os sitiados. Chegou-se ao ponto de não haver mais madeira para as cruzes nos vales ao redor de Jerusalém. Tito, enojado com a visão, mandou que eu falasse novamente com os judeus, prometendo salvar a vida deles se rendessem à cidade. Eu implorei, mencionando as escrituras e a profanação. Mas os tiranos se recusaram, alegando que Deus não permitiria a queda. Enquanto isso, Simão Bardiora e João de Giscala, apesar do horror da fome, continuavam a se atacar mutuamente dentro da cidade, incendiando depósitos de comida que poderiam ter sustentado o povo por anos. A verdadeira causa da queda de Jerusalém foi a loucura e a divisão interna, não apenas a força romana. O avanço romano era inexorável. A terceira muralha, a muralha de Agripa e a Torre Antônia foram finalmente atacadas. O esforço romano derrubou a muralha e a Torre Antônia caiu, abrindo o caminho para o templo. A casa de Deus estava agora acessível à fúria da guerra. A miséria dentro dos muros superou qualquer descrição. Os números dos mortos que eram jogados para fora da cidade eram incontáveis. Em apenas um portão, no espaço de alguns dias, mais de 115.000 corpos foram contados. A fome atingia seu ponto mais cruel. Os soldados romanos, ao inspecionarem a cidade, ficaram horrorizados com o fedor e com o número de corpos. Tito, erguendo as mãos para o céu, jurou que aquilo não era obra sua, mas dos tiranos judeus que recusaram a rendição e destruíram os suprimentos. O ato mais bárbaro da fome foi cometido por uma mulher chamada Maria, da aldeia de Betesuba. Ela, vendo seu filho pequeno faminto e desesperada pela falta de comida, matou-o e o cozinhou. Ela comeu metade e guardou o restante. Quando os zelotes a encontraram, ela lhes ofereceu o resto do seu filho. Ao ouvir este relato, o exército romano, e até Tito, ficaram paralisados de horror. Tito jurou vingar-se sobre a cidade e os tiranos. Ele acelerou a construção das rampas contra o pátio interior do templo. A luta no templo tornou-se incessante. Os zelotes incendiaram os pórticos ocidentais do templo, aprisionando muitos soldados romanos que tentavam entrar. Os romanos, por sua vez, incendiaram o pórtico norte. Os romanos, agora dentro do pátio externo, atacaram o portão de Nicanor. Tito reuniu seus comandantes. Ele ordenou expressamente que, se possível, o santuário sagrado não deveria ser destruído, mas que fosse preservado como um monumento. O destino, porém, agiu de outra forma. No dia 10 do mês de Lous, correspondente a Ab, o mesmo dia em que o primeiro templo havia sido destruído por Nabucodonosor, o destino se cumpriu. Os zelotes saíram em ataque final. Os romanos repeliram o ataque e entraram no pátio interno do templo. Um soldado romano, sem receber ordens e impulsionado por uma fúria demoníaca, pegou um tição ardente e, erguido por outro soldado, atirou-o pela janela dourada do templo. As chamas se alastraram imediatamente. Tito, ao ouvir o clamor e ver as chamas,
correu para o santuário e ordenou a seus soldados que apagassem o fogo, usando ameaças e chicotes. Sua autoridade foi ignorada pela fúria da guerra e pelo desejo de saquear o ouro que, dizia-se, estava dentro do santuário. O templo se tornou um mar de chamas e sangue. Os zelotes morriam sobre os escombros do seu Deus. O clamor da cidade era ensurdecedor, superando o som das chamas e da batalha. Os lamentos eram maiores do que o terror do fogo. Após o templo ser completamente consumido, os romanos levantaram seus estandartes na frente das ruínas e ofereceram sacrifícios aos seus deuses, proclamando Tito como imperador. A profanação final estava completa. O restante da cidade, a Cidade Alta, ainda resistia sob Simão Bargiora e João de Giscala. Tito ordenou a demolição total dos muros e da cidade, exceto de uma pequena parte e das 3 grandes torres de Herodes, que seriam mantidas como testemunho da potência romana. A profecia de que não restaria pedra sobre pedra estava cumprida. Com a queda da cidade, os 2 tiranos, João de Giscala e Simão Bar-Giora, tentaram fugir. Eles se esconderam nos esgotos e túneis subterrâneos, planejando secretamente escapar ou resistir por mais tempo. A fome, porém, os traiu. Simão, desesperado, emergiu dos esgotos vestido com um manto branco. Os soldados romanos, surpresos, o reconheceram e o capturaram imediatamente. Ele era o líder da resistência mais feroz. João de Giscala, que se escondera em outro túnel, também foi encontrado e capturado. Ambos os líderes que trouxeram a ruína para a cidade foram feitos prisioneiros, destinados a serem exibidos no triunfo de Tito em Roma. O número total de judeus capturados durante a guerra foi de 97.000. O número de mortos durante o cerco chegou a 1.100.000. A maioria do povo pereceu pela fome e pela guerra civil antes de sucumbir aos romanos. Foi a maior catástrofe que se abateu sobre o nosso povo. Tito, maravilhado pela força das fortificações que ele havia acabado de destruir, e vendo as torres de Herodes que restaram, exclamou aos seus amigos: Deus deve ter nos ajudado na guerra, pois não há mãos humanas ou máquinas que possam ter destruído tais fortificações. Com o extermínio da cidade e a captura dos líderes, a guerra na Judéia estava para muitos acabada. Tito partiu de Jerusalém, deixando apenas a X e o Legião Fretenses para manter a ordem. Mas 3 fortalezas ainda resistiam, mantendo viva a chama da revolta no deserto. Com a destruição de Jerusalém, o general Lúcio Bassos foi encarregado de pacificar as 3 últimas fortalezas, Heródio, Maqueronte e Massada. A primeira, Heródio, caiu rapidamente devido à sua pequena guarnição e à falta de suprimentos. A próxima, Maqueronte, era uma fortaleza poderosa na Pérea, construída em uma rocha alta com acesso difícil e guarnecida por um forte destacamento de zelotes. Bassos a sitiou e a resistência foi intensa. Os romanos capturaram Eleazar, um jovem zelote que se destacava em combate fora dos muros. Bassos ordenou que ele fosse chicoteado publicamente diante da fortaleza. Isso causou tanto desespero nos sitiados que eles se renderam, em troca da promessa de que suas vidas seriam poupadas. Bassos, no entanto, traiu sua palavra e mandou executar os 2.000 soldados que se renderam. Apenas as mulheres e crianças foram poupadas para serem vendidas como escravas. O massacre era a punição final para os que ousavam resistir a Roma. Após a morte de Bassos, o general Flávio Silva assumiu o comando e marchou contra a última e mais famosa fortaleza, Massada. Situada no deserto, esta fortaleza, construída por Herodes, abrigava a facção mais fanática dos sicários, liderada por Eleazar ben Jair. Flávio Silva cercou Massada e começou a construção de uma rampa colossal e de um muro de circunvalação. Em Massada, as provisões eram vastas,
mas a água era escassa. O cerco de Massada seria o teste final da engenharia militar romana contra o desespero judaico. A rampa romana foi concluída. Eleazar ben Jair, vendo que a tomada da fortaleza era iminente, reuniu seus seguidores para lhes propor o suicídio coletivo, em vez de caírem na escravidão. Ele argumentou sobre a beleza da morte pela liberdade e a honra de morrer pelas próprias mãos. Alguns hesitaram, mas Eleazar, com um segundo e mais veemente discurso, convenceu todos. 10 homens foram escolhidos por sorteio para matar os outros, e um para matar os 9 restantes e, por fim, a si mesmo. Na manhã seguinte, os romanos entraram e encontraram um silêncio sepulcral e 2.000 corpos. Apenas 2 mulheres e 5 crianças haviam se escondido nos canais de água. Elas relataram a Tito o ato heróico e trágico de Massada. Os romanos ficaram paralisados de espanto e admiração. Com a queda de Massada, a guerra estava finalmente terminada. Vespasiano e Tito voltaram para Roma para celebrar o triunfo mais espetacular da história. Eu, Joséfo, participei do triunfo como cidadão romano e historiador. O triunfo exibiu o vasto espólio de guerra, incluindo os objetos sagrados do templo, a menorá de 7 braços, a mesa dos pães da proposição e as trombetas de prata. Simão Bar Giora foi arrastado e executado após a procissão, marcando o fim oficial da revolta. O Templo da Paz foi construído para abrigar o espólio. O livro conclui com a dispersão final de pequenas revoltas no Egito e na Cirenaica, e a concessão de terras na Judéia aos veteranos romanos. Esta é a história de A Guerra dos Judeus, escrita por mim, Flávio Joséfo, para mostrar a força de Roma e avisar meu povo sobre a inutilidade da revolta. Uma história de glória romana e tragédia judaica. Assim terminamos a jornada pela Guerra dos Judeus, de Flávio Joséfo. Uma história de ambição, ruína e sobrevivência que moldou o mundo que conhecemos. Mas a história de grandes impérios e grandes tragédias nunca para. Agora, o canal se prepara para mergulhar nos relatos de outros gigantes, como Heródoto ou Tucídides. Se você gostou da crueza e da profundidade de Joséfo, prepare-se para descobrir novas verdades com os primeiros grandes historiadores do mundo, para garantir que você não perca essa próxima saga. Inscreva-se agora e ative o sininho, para garantir que você não perca essa próxima saga. Inscreva-se agora e ative o sininho. O seu like e o seu comentário ajudam no crescimento do canal, a manter a história viva e a criar mais conteúdo como este. Muito obrigado por assistir até o final e até a próxima grande história. Maranata, vem Senhor Jesus.